Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo aí que acompanha a TV Mamulengo, que acompanha o programa Fala Mamulengo. Eu sou Andreison Quintela e aqui é a companhia Os Tecelões aqui fazendo sua live mais uma noite. E hoje a gente convidou o professor Ivanildo Piccoli, que da semana passada a gente teve um probleminha com a internet e hoje a gente está tentando aqui retomar ou fazer novamente a nossa live com o Ivanildo. Professor Ivanildo Piccoli, na espera dele aí, para que a gente possa aqui se conectar com ele e possa iniciar nosso bate-papo de hoje à noite, falando um pouco sobre a memória cultural dele e sobre alguns outros assuntos que a gente quer discutir sobre o teatro de animação. E é isso. Somos a TV Mamulengo. No Instagram, Daci Os Tecelões. E eu sou Andreison Quintela. No aguardo aqui do professor Ivanildo Piccoli, para que a gente possa bater um papo aí sobre teatro de animação, sobre memória cultural e outros assuntos referentes ao teatro de animação. Dá aqui um alô para quem está entrando aqui. Esperando aqui o professor Ivanildo Piccoli, para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo de hoje com a memória cultural do professor e sobre o teatro de animação no Brasil. Estou aguardando aqui a entrada do professor Ivanildo para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo de hoje à noite. Comecei um pouquinho antes para poder testar a conexão da internet, que na semana passada a gente tentou fazer esse bate-papo com o professor Ivanildo e a internet não funcionou. A gente não conseguiu fazer esse bate-papo com ele. A gente não conseguiu em função da conexão, estava muito fraca, mas hoje a gente vai tentar novamente aqui fazer esse registro dessa memória cultural do professor Ivanildo. Fazer um registro e também falar sobre alguns outros assuntos aí referente ao teatro de animação Brasil afora. Sei que hoje é uma noite de muitas lives, hoje já vi lives de apresentações teatrais, já vi lives de bate-papo sobre teatro de boneco, já vi outras apresentações. E é claro que a TV Mamulengo, desde 2014, vem fazendo seu trabalho de resgate da memória cultural dos brincantes do teatro de bonecos. Não só disso, a TV Mamulengo começa com um trabalho importante, e assim eu falo, que era fazer também um bate-papo com o pessoal dos direitos humanos, referente a criança e adolescente. É claro que a gente foi caminhando então para a cultura, que é a nossa área. E mais ainda do teatro de animação, teatro de bonecos, que é a nossa área específica, né? Do teatro de animação. Bem, aguardando aqui o professor Ivanildo Piccoli chegar, para que a gente possa convidá-lo para estar aqui com a gente, para falar um pouco da sua memória cultural, do seu trabalho com o teatro de animação, com as máscaras. Aguardando aqui o professor Ivanildo. Ficamos de testar um pouquinho antes para poder falar com ele, para a gente ver a conexão, porque semana passada a gente não conseguiu se conectar com o Ivanildo, o professor Ivanildo Piccoli. E essa semana a gente tinha adiado a live dele para essa semana, para que a gente pudesse então conversar com ele um pouco sobre o teatro de animação e a sua memória cultural, que esse é o trabalho da TV Mamulengo. TV Mamulengo tem um banco de dados sobre brincantes do teatro de bonecos do Brasil. Está sendo guardado no IGTV do Instagram e no YouTube. Se você acessar TV Mamulengo, você vai ver todas as entrevistas que a gente já realizou, das memórias culturais que já foram guardadas, um trabalho que a gente vem desde o início da pandemia realizando. Bem, é claro que a TV Mamulengo começou lá em 2014. A TV Mamulengo é de 2014, ela só migra para o Instagram no momento que começa a bombar as lives, que começa a surgir esse movimento das lives aqui. E a gente fez todo um trabalho de resgate da memória cultural dos nossos brincantes do teatro de bonecos
e criamos um banco de dados de entrevistas de brincante do Teatro de Mamulengo, do brincante do Cassimiro Coco, do João Redondo, do brincante do Lambi Lambi, do brincante do boneco de fio, do brincante de várias técnicas do teatro de bonecos. Eu vou aqui, o professor Ivanildo chegou, eu já vou aqui convidá-lo para que a gente possa, certo? Se conectar. Rubinho, boa noite. Rubinho Ousada já chegou aí. Deixa aqui eu também aqui só me aprontar. Ivanildo, eu já fiz o convite, só estou aguardando o retorno do convite. Espero que dessa vez a gente consiga manter essa internet em pé aqui, que a gente consiga, então, fazer esse bate-papo de hoje. Olha, o negócio está melhor. E aí? Boa noite, Ivanildo. E aí, meu querido? Será que hoje vai? Aqui tá aparecendo bem melhor do que daquele outro dia. Pois é, aquele dia eu não entendi não. E olha que hoje minha internet já caiu umas 2 vezes aqui também. A gente tem que reiniciar modem e começar tudo do zero aqui. Olha, aqui tá um calor de 40 graus, Fortaleza. Tá quente. Maceió tá igual. Eu tô com o ar-condicionado ligado aqui. Deve estar um zumbido aí de ar-condicionado que tá ligado Não, aqui. aqui Ninguém tá tranquilo. merece. Vou te ouvir bem. Maravilha. Olha, já tem uma turma aí que entrou aí. Já tem o Rubinho Lozada tá aí. Deixa eu ver aqui. Arthur tá aqui. Leila, eu acho que é Leila. Tem uma turma aqui. Tem um bocado tem um pessoal já aqui conectados aqui nesse bate-papo. A gente vai começar então. Vamos aproveitar a internet para a gente começar. Quer Eu já tinha começar explicado. já? Não era só um testezinho agora, assim? Espera dar 7 horas. Deixa eu só tomar uma aguinha. Eu volto em 5 Falta minutos, pode 5 ser? minutos. Não, tranquilo, vai lá tomar sua água. 5 minutos, a gente Tá bom. retoma. Tá joia, já tô voltando já. Tá. Só não sei sair. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem hora aqui que some. Pronto. Bem, o professor Ivanildo foi ali tomar uma aguinha, tá voltando em 5 minutos. Enquanto isso, a gente vai aqui. A gente fazer um teste da conexão da internet do Ivanildo, porque semana passada, foi semana retrasada, a gente tentou fazer essa live com ele e a internet não funcionou. A gente ficou na mão, a gente tentou, não consegui nem salvar. O pouco de bate-papo que eu tive com o professor Ivanildo, a gente não conseguiu nem salvar, para vocês terem ideia. Mas eu vi que hoje estava bombando aqui no Instagram, várias lives. Rubinho tá aí, Rubinho que faz uma live uma vez por semana, Rubinho? A live bate-papo com bonecos. Vi que o Rubinho essa semana fez com a Beth, uma live maravilhosa. Pessoal, o Rubinho Lousada faz uma live aí, papo com boneco. Eu acho que é isso, né, Rubinho? Por favor, me corrija, tá? Se eu estiver errado. Mas assistam esse bate-papo, que é maravilhoso, que o Rubinho vem fazendo. Vem desenvolvendo esse trabalho de bate-papo com bonecos. Maravilhoso. Segunda-feira, às 16 horas, ele está botando aqui. Muito bom, muito bom. E a gente acompanhou essa semana que ele fez com a Beth, Bado, e foi um bate-papo maravilhoso, Binho. Papo com bonecos. Segunda-feira, às 16 horas. Certo? Pessoal que estiver aqui na TV Mamulengo, pode correr lá nas segundas-feiras, às 16 horas, que vale a pena o bate-papo com boneco. Maravilhoso. Um dia que quiser fazer o bate-papo com boneco comigo, eu tô afim, viu? Vou logo deixar aqui claro. Já vou me lançando. Eu faço live, mas gosto de participar da live dos amigos também. Esperando aqui o professor Ivanildo retornar. Bom, Leila. A Leila está dizendo aqui que tá bom aí. Quero saber, quero participar, quero assistir aí. Tá vendo aí, Rubinho? A gente vai divulgando a live dos amigos também. Segunda dia de descanso dos artistas. É verdade. Segunda dia de descanso. Aí o boneco trabalha, é?
Segunda-feira os artistas descansam e os bonecos trabalham. Olha aí, cara, as coisas melhorando. Ah, que bom, que bom. Fico feliz. Bater um bate-papo aí com você. Meu amigo Arley Santana, grande Arley Santana. Estamos aqui todo mundo ansioso, Arley, para o lançamento do seu livro aí. Fala um pouco aí pra gente aí, quando é que está programado aí lançado o livro O Segredo do Ventriloquismo, de Arley Santana. Acompanha aí o lançamento. Vai sair esse livro aí. Vai ser maravilhoso, viu? Então todo mundo no aguardo do lançamento do livro do Arley Santana. O Rubinho está dizendo que como é um por semana, demora um pouco, é verdade. Mas a gente sempre fica de olho aqui, viu, Rubinho? Quando você lança aí o cardzinho de anunciação de quem vai estar presente, a gente já acompanha, já compartilha também com todo mundo. Terminando de editar. O Arley, tranquilo. Na hora que sair aí, diz pra gente aí que a gente vai fazer a divulgação aí. E a gente está ansioso para... Eu sei que tem duas pessoas aqui que estão ansiosas demais para o lançamento desse livro. Uma sou eu. Leila, se o Benedito souber dessa conversa, vai queimar. Bem, ele queima de qualquer jeito. Ele queima de qualquer jeito, né? Qualquer coisinha ele se zanga. Benedito é meio zangado. É verdade, é verdade. Benedito é explosivo. Olha aí, rapaz, que notícia maravilhosa que o Rubinho trouxe aqui pra gente. Tem notícia boa. Mestre Clarencio Rodrigues é o novo secretário de Cultura de Cabo Verde. De Cabo Frio, perdão. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Olha que notícia boa. O professor Ivanildo voltou aqui, então vamos fazer o convite. Vamos fazer aqui o convite. Pronto. Leila, eu não vou mentir não, tem hora que eu não rola não. Esses abusos do Benedito, ele é muito... Ele tem um negócio que eu fico assim... Mas vamos lá. Boa noite, professor Ivanildo Picolis. Boa noite, boa noite, boa noite. Acho que agora eu consigo ficar. Continuei aqui a sua espera aqui. O Rubinho Lozar trouxe uma notícia boa para a gente. Ele disse que Mestre Clarencio é o novo secretário de Cultura de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Oh, maravilha, maravilha. Muito bom. Bem, eu estava explicando aqui para o pessoal o que é que aconteceu. Naquela semana a gente marcou a live, entramos, a internet não funcionou, eu não consegui nem salvar o que eu tinha falado com você, e a gente resolveu então remarcar, e hoje estamos aqui para a gente começar tudo de novo. Sim, vamos lá. Estou disponível. Vamos lá. Ó, para mim, para você tá congelando um pouquinho, hein? Vamos lá. Vamos ver se o calor aí descongela você. Para mim tá ótimo. Aqui tá congelando aí? Deu uma rodadinha. Deixa eu até tirar do Wi-Fi, deixar só nos dados. Os dados 4G ainda funciona melhor. Bem, aqui para mim, até agora tá tranquilo. Para mim também. Pois vamos começar. A ideia é a mesma. A gente quer saber um pouco da sua memória cultural. A gente quer primeiro saber como surge em você a vontade de trabalhar com o teatro de animação, no caso, as máscaras, e sua primeira referência que você tem do teatro de animação na sua vida. Sim, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo repetir mais ou menos o que eu falei aquele dia, mas minha vida eu sei falar muito bem dela. Primeiro eu queria te agradecer, Andreison, né? Da outra vez não ficou registrado, então agora que fique registrado.
te parabenizar, em primeiro lugar, por esse trabalho lindíssimo, né? Essa TV Mamulengo e essas entrevistas, esse material riquíssimo que você está guardando aí, já foi elogiado por todo mundo, por muitos juntos em alguns momentos. Eu quero também deixar meu elogio aqui a essa tua dedicação, a esse registro, a essa memória, e agradecer o convite de mim, né? De eu poder estar aqui com você, compartilhando um pouco, já que eu não sou uma pessoa de referência do teatro de mamulengo, do teatro de boneco, do teatro de animação, porque a minha praia realmente é a pedagogia das máscaras, é o trabalho com as máscaras especificamente, por mais que são irmãs aqui, né? São duas linguagens que se cruzam, passam juntas, mas é assim, um prazer, um privilégio poder falar um pouco, inclusive, como eu comecei da outra vez e vou repetir agora, dessa minha relação com os bonecos mesmo, porque o teatro de animação, teatro de manipulação, aí de os bonecos, começou na infância, acho que quase como todo mundo, mas eu tive um primeiro contato pequenininho mesmo, criancinha lá, brincando com os bonequinhos, brincando com aquele mundo fantasioso da infância, e eu tive a sorte e o privilégio de ter uma mãe, Maria Lúcia Piccoli, minha grande, que eu homenageio sempre, que não sei se ela vai estar por aqui hoje, que acho que minha irmã não está do lado dela hoje para assistir, mas depois ela vê, mas deixa um beijo especial, que desde criança me incentivou, e ela era costureira. Então, só para você entender por onde eu vou começar, é por aí, porque eu pegava os bonequinhos, fazia roupa com os retalhos e por ajudar minha mãe desde criança na costura, e fazia desfiles, fazia peças, fazia cenário, fazia tudo, e vendia essas apresentações para os meus vizinhos, né? Então eu juntava a rua, juntava os parentes e já fazia ali um teatro de bonecos criança, né? Não tinha nem cara de pau ainda para fazer isso, mas estava fazendo e já vendia, cobrava ingresso e tudo, e botava todo mundo na cadeira para assistir o espetáculo do teatro de bonecos. Aí isso foi dando um caldo que me levou a minha mãe me colocar, me sugerir, eu acabei fazendo cursos de teatro desde pequeno, já desde 9 anos já trabalhava, 9, 10 anos já fazia espetáculo até profissional em São Paulo, em temporada inclusive, e daí eu comecei desde cedo a fazer cursos de teatro. E esses cursos de teatro sempre foi permeando pelas minhas pesquisas, meus prazeres da vida, que é a cultura popular, principalmente os folguedos, que é o circo, né? Trabalhei muito tempo, sou professor de circo, na universidade criei disciplinas obrigatórias de circo, então é a minha grande paixão e trabalho há muito tempo, sou um pesquisador dessa área também, das artes circenses, e no teatro a questão da comédia e dessa comédia de teatro de rua, esse espaço mais alternativo, me faz chegar até as máscaras, fazendo vários cursos como palhaço, ou depois especificamente com as máscaras, aí eu me enveredo completamente e vou paralelo, conhecendo, tendo alguns contatos com algumas habilidades do universo, né, do teatro de boneco, desse riquíssimo material. Por exemplo, eu tive uma experiência em 2001, que eu juntei grana, esforços para poder participar do Riso da Terra, um encontro que aconteceu em João Pessoa, né, que foi um ícone assim, para muitas pessoas, um encontro entre teatro, circo e cultura popular, maravilhoso, encabeçado pelo Chuchu, né, o Luiz Carlos Vasconcelos, na época, ali, encabeçando todo esse projeto, com o Betty Rabete. E nesse momento, de São Paulo, fiz todo um esforço para chegar lá para fazer um curso de máscara. Só que o primeiro curso que eu me matriculei foi com o Zé Lopes, de fazer confecção de bonecos de mamulengo, e daí começou uma parceria com ele, desde 2001, que durante minha carreira, meu percurso e todas as minhas formações, eu sempre estive muito em contato com ele, visitando, tendo bonecos, inclusive estou com o meu ventríloco que ele fez aqui para mim, né? Dá um tchauzinho aqui, ó lá, tá aqui do meu ladinho, meu Zezinho. E então, aí eu fui passando por isso. Então, no universo dos bonecos, realmente, eu não sou profissional, mas eu tenho essa questão das máscaras, que é o que está ligado direta e indiretamente com essa linguagem, e daí sim é a minha praia de trabalho, de pesquisa há mais de 30 anos.
E é isso que eu acho que, de repente, eu posso contribuir mais, falando dessa relação entre as máscaras e os bonecos, e um pouco da história da comédia dell'arte, que aí foi onde eu verticalizei meu estudo, minha pesquisa aqui no Brasil, na Itália, minha parceria com alguns grandes nomes da comédia dell'arte, pesquisadores, e a parceria que eu tenho também há décadas aí com o Museu da Máscara em Pádua, Museu da Máscara Cênica. Então, essas questões todas da comédia dell'arte que vai para a rua, então isso me interessava muito, eu estudava e pesquisei bastante desses bonecos, né, que vai chegar, deixa eu ver se eu tenho alguém aqui do meu lado, tem um aqui que vai chegar lá no Arlequino, como fantoche, né, essa história toda, essas brincadeiras todas. Então isso é essa paixão assim que eu fui levando. E daí o meu mestrado, minhas pesquisas, né, me formei como graduação. Primeiro tive uma formação maravilhosa, que foi a Escola Livre de Teatro de Santo André, de 90 a 93, que me formou amplamente, já comecei a dar aula, e daí em seguida, seguindo o rumo acadêmico, daí eu fui fazer mestrado e doutorado, também nessa temática, que é dos palhaços, da cultura popular brasileira, principalmente aqui no Nordeste, do cavalo marinho. Então, mais ou menos durante uns 16, 17 anos, eu vinha todo final de ano aqui para o Nordeste, para a região da Zona da Mata Norte, Recife, e acompanhar o cavalo marinho, e de quebra passava em Glória de Goitá para acompanhar e visitar também o Mestre Zé Lopes e o surgimento do Museu do Mamulengo, aquele movimento todo ali. Então, é muita história, na verdade. Estou tentando resumir um pouquinho para ver se surgem perguntas aí para você ou para todo mundo. Mas Então essa questão, assim, por aí. Já entrou, eu queria dar boa noite pro Soninho, que acabou de entrar. Nosso mestre, Nini Beltrame, querido. Deixa eu ver quem tá mais por aqui. Enquanto você falava, o pessoal tava aqui escrevendo aqui, ó. Vou tentar resgatar aqui para você ter noção aqui como é que foi o negócio aqui. Deixa eu ver aqui, eu vi que o Fabinho também entrou, né? O professor Fábio Nunes, meu querido amigo, aqui também tá por aí. Entrou, Fábio Nunes entrou, Simão Feito à Mão, Simão Bolívio, tá lá em Portugal. Tem o Luke Geno, que aparece como Luke Geno, é meu amigo da Itália também, aqui, ó, mandou um grande. A Mari, Luke. Mari Mariane. Ela fala o seguinte: eita! E diz: amo esse professor. Declaração de amor, Jair. O Fábio diz: esse homem é um sol. A Mari diz que está com saudade do teatro. Ela foi minha aluna numa oficina em Guarulhos, ela é de Guarulhos. Durante muito tempo eu trabalhei nas oficinas culturais e na escola Viva de Teatro, que a Simone Carleto conseguiu manter durante alguns anos lá, muito interessante. E a gente trabalhava máscara. A Mari foi uma aluna de comédia dell'arte, de máscara, foi muito interessante, assim. O Nino está dizendo: viva, Ivanildo! Pois é, tem muita gente querida aparecendo aqui. É só entrar numa live que o povo aparece, né? Esse horário, então. Maravilha. Fábio Nunes está dizendo aqui: meu marido. Pois é, né? Vamos ver se ele está querendo bancar o meu futuro financeiro. Eu até caso com ele. A Denise de Santos. Se pagar minhas dívidas, eu caso com ele, né? A questão é essa. A Denise está aqui também, Denise de Santos. Boa noite, Denise. Tá o Luke. Um abraço, Ivanildo. Luke é da Itália. Meu amigo italiano, que é claro. Bem, aí a gente vai, então. Eu sei que você aí fez aí esse resumão, mas eu queria que você aprofundasse mais um pouco sobre o trabalho sobre as máscaras. Para a gente que... Eu acho que a maioria dos brincantes do teatro de bonecos, a maioria das pessoas que iniciam no teatro de bonecos, elas já experimentaram o palco, né? Eu vejo, principalmente aqui no Ceará, não sei em outros cantos, mas a maioria dos amigos que eu tenho que hoje trabalham no teatro de boneco, trabalharam em palco antes. Tiveram sua experiência no teatro de palco. E é claro, a máscara ela é presente nesse processo. Quando a gente inicia, eu pelo menos quando comecei
a fazer teatro, eu, aqui no Ceará ainda existe um curso muito importante para a gente, que é o Princípios Básicos de Teatro, que é feito no Teatro Zé de Alencar, que era para uma turma que ia realmente iniciar a sua experiência teatral, conhecer o teatro. E eu me lembro muito bem que muitos dos exercícios que foram propostos para a iniciação teatral usavam máscaras. A máscara, ela é essa referência, ela traz essa referência para quem vai começar teatro ou não? Sim, também. Para falar de máscara, na verdade, eu acho que com essa tua pergunta, eu acho que a gente consigo falar um pouquinho desse universo, né, das máscaras. A gente tem, claro, se a gente for pensar em teatro, o ícone maior do teatro são a máscara da tragédia e da comédia, né? Esse ícone ocidental, claro, que vem do teatro grego, essa história toda aí. Mas, na verdade, a máscara dentro do teatro, a gente tem muitas esferas, muitas distinções, e pensando que uma pessoa que não tem tanta experiência, ou que está começando a fazer um curso de teatro, ela acaba sendo, quando passa pela máscara, acaba se encantando, como eu, né? A minha paixão inteira foi quando eu experimentei a máscara pela primeira vez, nos anos 80 ainda, isso. E eu falei, nossa, isso é muito curioso, muito interessante, me interessa mais do que pensar o ator através de uma interpretação e sem esse artifício, sem esse objeto, sem essa linguagem. Então é muito importante assim, a gente pensar que é fundamental que todos os atores ou toda pessoa em processo de formação cênica, seja teatro, dança, performance, eu penso no cênico como no circo, inclusive, no âmbito geral, é importante ter essa experiência, porque a pessoa vai se identificar ou não e vai trazer esse percurso. Assim como em toda a formação cênica, eu também vejo essencial o aprendizado dessas linguagens que compõem o que a gente chama aí, resumidamente, de teatro de boneco, de você transpor para um objeto a fantasia, dar vida àquele material, ou aquela imagem, ou aquela sombra, ou esse universo desse teatro que a gente está falando de animação de uma forma mais ampla. Então a máscara ela entra também nesse princípio de uma formação de um ator ter a experiência com o teatro de animação ou com a máscara, ou dentro do teatro de animação, a máscara, é muito importante porque vai dar outras referências e outras habilidades e, no meu ponto de vista, outra qualidade para esse artista cênico de que se na formação dele ele não passar por isso. E então, começando um pouco por aí. Claro, a gente tem muitas informações e a gente sabe disso na vida, na história do teatro, que às vezes você está montando isso, você nunca teve experiência de máscara, você vai montar um espetáculo e ok, tem que usar tal máscara em tal momento e vai lá e bota aquele objeto no rosto, não como uma linguagem, não como um treinamento específico e usa aquele objeto e ele funciona, ele acontece, ele tem a função dentro daquele espetáculo. Esse é um segundo caminho. Então, aquele da formação, esse é onde você se depara na sua trajetória com o objeto máscara e usa muito bem, ou resultante, e funciona. E o percurso que mais me interessa, que é o meu percurso, que é você pensar na pedagogia das máscaras, que é realmente um trabalho, trabalho com isso há muito tempo e tenho excelentes mestres e mestras que não posso deixar de referenciar, como Beth Dorgante, Chiviana, Cida Almeida, o próprio Donato Sartori, Roberto Tessari, enfim, Enrico Bonavera. Então são meus grandes mestres e mestras que, de uma certa forma, me inseriram nesse universo das máscaras com esse propósito, como pedagogia, como entendimento de um processo onde as diversas estilos, formas e diversas pedagogias das máscaras vão formando você como ator e vai te dando um repertório muito maior para você trabalhar com um espetáculo só de máscara ou para você tirar a máscara do rosto e ter a linguagem embutida, incutida e dentro
da sua preparação de ator para fazer qualquer outro personagem na vida, que vai ser muito mais fácil você fazer depois de ter aprendido teatro de animação e passado pelo processo da pedagogia. Só para esclarecer, eu acabo falando muito, se quiser pode me cortar, tá, Cleison? Mas para esclarecer um pouco... para esclarecer um pouco o que é essa pedagogia... A gente vai ouvir só para você falar aqui, mas já tem gente que fez alguns comentários aqui. O Fábio Nunes fez. Máscara deveria ser disciplina obrigatória na formação do ator. O Fábio diz isso. O Rubinho diz, a máscara é um artifício que desnuda o ator. Eu não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, Rubinho. Posso falar sobre. E o Fábio completa, tanto físico quanto arquetipos. Sim. Então, e daí só para falar um pouquinho, já pegando essas falas, essas colocações, então a pedagogia da máscara que eu estou colocando e que eu ainda nem falei, né? Mas assim, no meu momento atual, eu estou no 2º ano do meu pós-doutorado, onde eu também estou fazendo especificamente esse percurso, esse mapeamento no Brasil de quem estuda máscara, quem estudou, quem confecciona, quem confeccionou, quem já atuou com máscara ou quem atua, quem ensinou ou ensina essas linguagens das máscaras. Então, por exemplo, na minha formação... para você, só um minutinho, para dar boa noite para o mestre Felipe de Riachuelo, que entrou aqui. Só para me dar boa noite para o mestre Felipe. Mas boa segue em frente. Então, assim, só para falar que daí dentro do meu percurso dessas pedagogias das máscaras, eu tive o privilégio, por exemplo, o meu primeiro estudo mais sistematizado foi com Clarice Franco Malheiros, na própria Escola Livre de Teatro, em 90, de 90 a 92, ali com ela, onde ela tinha passado 7 anos estudando a pedagogia do Lecoq, que é uma escola de formação na França da pedagogia das máscaras, e a gente eu aprendi, na verdade, os 7 anos dela foram 2 anos de trabalho, onde a gente teve esse processo de sequências de máscara. Então, desde uma máscara neutra, que é a primeira máscara que desnuda, como foi dito aqui, né, que revela, a impressão é que você vai se esconder, mas é onde você fica mais exposto o corpo inteiro para a comunicação. Então, desde a máscara neutra, passando para a inteira expressiva, depois a meia expressiva, comédia dell'arte e depois o clown, o palhaço. Então, esse percurso, que é o percurso sistematizado pela Escola do Lecoq na França, eu tive durante 2 ou 3 experiências distintas esse mesmo processo de trabalho que foi muito rico para mim, e dali abrir um leque de eu ir aprender outros estilos de máscaras que não pertenciam a isso. Primeiro, da cultura popular, como eu já coloquei aqui, né, a questão do cavalo marinho, da folia de reis de São Paulo, porque eu sou de São Paulo, né, estou em Maceió há 8 anos como professor, mas minha formação foi em São Paulo e minha pesquisa de mestrado foi também conhecer os brincantes e as folias de São Paulo mascaradas, onde tinha máscara, onde as pessoas se nominavam palhaços ali em cena ou em brincadeira, em jogo. Então, também fui usando essas máscaras da folia de reis, né? São máscaras bastante grotescas, fui aprendendo, por exemplo, melhor do que falar também é mostrar. Então, essa aqui é um exemplo de botucatu, de uma máscara de folia de reis, né? Que a gente brincou com o mestre de lá, aprendi, a gente jogava. Então eu fui mesclando as máscaras da cultura popular, dos folguedos, das festas que eu fui tendo contato, com as máscaras, por exemplo, do teatro oriental. Então eu fui aprender, tive a oportunidade, aprendi um curso não tão longo, mas eu aprendi algumas máscaras do teatro japonês, aprendi algumas máscaras do teatro balinês, né, de Bali, do Barong, e os bondrés, principalmente, que são máscaras, eu nem peguei uma na mão, mas são extremamente cômicas, divertidas, e fui aprendendo outros estilos, eu fiz alguns cursos de katakali, então eu fui mesclando, e hoje em dia a minha pedagogia das máscaras, né, por onde eu passo, e claro, muitos cursos de comédia dell'arte, tanto do Brasil quanto com profissionais do exterior, principalmente do Piccolo Teatro de Milano, Enrico Bonavera e alguns outros ali desse universo italiano oficial, né, da comédia dell'arte hoje em dia. Então, esse percurso, quando eu vou dar aula, eu tenho uma sequência que eu passo por muitas máscaras e sempre estou intercalando com as máscaras da cultura popular. Por exemplo, quando se chega numa máscara expressiva,
obviamente que eu pego as máscaras do Papangu, de Pernambuco, e insiro as máscaras do Papangu, que eu também fiz um curso de confecção com o seu Brás e a dona Beth, né, que era um casal que eles já faleceram acho que até mais de 10 anos já, mas eu trabalhei com eles, então eu tenho um arsenal, um repertório, um arsenal de máscaras para poder trabalhar essa mistura de máscaras orientais com máscaras da Indonésia, com máscaras brasileiras, com máscaras italianas da Commedia dell'arte, porque todas elas têm essa função. Você, por mais que ela não tenha o acabamento, a perfeição, ou a textura necessária ali para o jogo de luz, para funcionar, mas ela funciona enquanto instrumento de formação para o ator, de descoberta, de desafios. Então isso é muito interessante. E isso, é claro, é o universo também desse teatro de animação, né, se a gente for pensar. Mas essa minha linha é especificamente com as linguagens e com essas pedagogias que um pouco eu falei aqui, que eu fui passando, fui conhecendo e fui fazendo, né? Olha, tem uma pergunta do Mini. Sim. Ele pede, na verdade, ele disse: Ivanildo, fale um pouco como tu vês a relação da máscara no teatro de ator, bonequeiro, que contribuições a máscara oferece ao seu trabalho. Mas antes de você responder, ou você pode começar a responder, eu queria 2 minutos para me buscar um livro ali, que eu lembrei, você falando da questão da cultura popular, dessa questão da cultura popular, que aqui na região do Cariri, aqui no Crato, se tem os rezados, se tem os caretas, e esses caretas se utilizam das máscaras. E eu vou pegar ali para mostrar um pouco enquanto você vai respondendo aí, pode ser? Pode, claro. Então, vou conversar aqui com todos, mas direcionar para o nosso grande mestre, Valmor Nini Beltrame, meu querido. Então, essa relação que você coloca da máscara com o trabalho do ator bonequeiro, ela é fundamental, do meu ponto de vista, é essencial, e é uma linguagem irmã, né? Eu acho que às vezes ela é irmã, às vezes ela é a mesma. Pela minha experiência, eu diria que ela é a mesma linguagem, na verdade, ela só tem técnicas e formas e talvez algumas relações um pouquinho diferenciadas. Mas nada mais é do que você ter um objeto e você vai dar vida para esse objeto. Se esse objeto está no seu rosto, então você tem todo o aprendizado, né, enquanto máscaras, ou máscara pequena ou máscara grande, completa, você vai ter todo o aprendizado de olhar, de aprender, de usar, de transformar esse objeto numa vida, assim como na manipulação, ou na sombra, ou todo esse universo que pertence ao teatro de manipulação de diversos objetos, você vai pegar o objeto, né, deixa eu pegar, sei lá, um simples aqui, eu vou pegar um objeto e vou ter que dar vida para esse objeto. Então eu vou ter que descobrir, vou ter que conhecer, vou ter que sentir o material e vou me ausentar para que o objeto tenha a sua vida. Claro, peguei um souvenir aqui, que foi a coisa mais perto que eu achei para poder brincar e dar essa demonstração. E vou transformar ele em vida e vou contar a história, vou narrar, vou colocar ele com seus parceiros e dialogar com ele, etc. Então, eu acho exatamente isso. Acho que essa relação do ator bonequeiro, do ator que manipula um objeto, não é a mesma linguagem do ator que manipula uma máscara, que eu vou ter que pegar, sei lá, uma máscara e vou ter que conhecê-la, saber o material, saber o uso, saber as linhas de força, saber o que ela representa, qual corpo, qual voz, que intenção, quem é isso, em contexto que esse objeto vai pertencer, assim como um objeto que seja deixa eu pegar um da cultura popular aqui mais bonitinho, ou como um objeto que eu vou ter que manipular de alguma forma, né? Então eu vou dar vida para ele, eu vou ter que saber a fala dele, vou ter que saber a intenção, a velocidade, o ritmo, né? Tudo que compõe. Então essas duas linguagens, na verdade, eu não vejo uma distinção enquanto aprendizado. Talvez enquanto estrutura de apresentação, né, ela tem as suas diversidades, ela até se distancia um pouco, mas o aprendizado, a dedicação, o conhecimento, o entender o objeto
e esse objeto, a vida dele, a história dele, a confecção dele, tudo que ele compõe, para que ele seja comunicativo, né, seja lá numa tolda lá em cima, ou seja de qualquer outra forma, é o mesmo caminho, é o mesmo procedimento, são as mesmas metodologias, é o mesmo conhecimento, a mesma dedicação, o mesmo estudo, né, de verticalizar para entender, para conhecer, para dar vida, dar voz, dar cor, dar sentido, dar ritmo, dar intenção, dar emoção, para que aquele objeto tenha vida lá ou ali na minha cara. Não sei se te Bem, respondi, Nini. olha, eu trouxe aqui esse livro aqui, talvez você até conheça. De vista, ainda não tenho esse. E das tradições. Aí aqui tem um aqui bem específico, vai falar sobre os caretas. Deu uma Travou para mim. Travou para você aí? Agora voltou. Dá para ver? Tô vendo. Maravilhoso. Vou pegar mais uma aqui. Que aqui é bem no sertão do interior do Ceará. Exatamente. E Que muitas caretas não tem nem objeto, né? É só uma pintura, né? Eu já vi algumas imagens de caretas que é só pintado no rosto, né? Mas se usa a máscara ou de tecido, ou alguns de couro mesmo, couro do próprio animal, do bode, do boi, né? Sim, Se usa sim. muito nos caretas. Eu não tenho, assim, eu não sou estudioso desse. Eu estou falando o que eu vi, o que eu presenciei, Claro. né? E o que eu vejo. Mas tem. Ou se usa até máscaras. De vegetal, né? De materiais da natureza, né? Esse livro traz um pouco do aparato da cultura popular daqui do Ceará, né? Então ele vai passar um pouco sobre essa questão do próprio reizado, do Bumba Meu Boi, dos caretas. Mas era isso, era essa relação que eu acho que você. Não sei se você já viu aqui, já veio no Ceará, ou já viu aqui de Não, perto essa tradição. ainda não, ainda não Interessante em algum. conheço o Ceará. Ainda não conheci o Ceará. Mas vai conhecer, vai conhecer. Se depender da gente aí, a gente Eu não está. conheço presencialmente, mas enquanto história, enquanto teoria, enquanto principalmente as festas da região, principalmente do Cariri ali, isso já tive muitas pesquisas, muitos vídeos, né? Já tive muito interesse nessa questão. Eu acho que tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. O Nini, concordo, Ivanildo. Quando o bonequeiro passa pela máscara, o seu trabalho se qualifica de modo muito evidente. Respondeu sim, muito bem. Está dizendo que você respondeu muito. Boa noite. Boa noite, mestre. Ah, o mestre Elias está aqui e ele está dando boa noite. Boa noite, mestre. Aí o André Carioca, eu acho que é isso. Carrico, Mestre Carrico. André Rico, Carrico. André Professor Carrico aí. diz o seguinte: Mestre Ivanildo, fale um pouco da dimensão do nariz do palhaço como máscara. Falo. André Carrico, para quem não conhece, é um querido pesquisador, acabou de lançar em e-book o doutorado dele sobre os trapalhões, a comicidade dos trapalhões. Então é um grande pesquisador aí, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor de teatro ali. André, querido, sim, o que eu posso falar sobre esse universo do nariz do palhaço, que ele surge, ele tem os palhaços, né? Todos os ramos dos palhaços, os estilos e as funções do palhaço, ele tem a sua trajetória por si só. Mas a gente pensando enquanto profissional, enquanto pesquisador, enquanto referenciando ele enquanto uma pedagogia das máscaras, a gente vai ter, claro, o ícone maior que foi o trabalho do Lecoq, né, que chegou na máscara e codificou até uma forma, uma metodologia de ensino
para se chegar à máscara do palhaço, e de Lecoq, né, de toda a formação do Lecoq, os seus grandes nomes que saíram dali, que também ensinam outras pedagogias diferentes, por exemplo, Felipe Goulier, que é uma grande referência mundial para a formação de palhaços e bufões. Então, são linhas de trabalho que têm algumas coisas semelhantes. Para que eu fale e tentar falar mais rápido e mais claro sobre esse universo da máscara, sim, a gente considera que ela é uma máscara, por mais que seja só uma bolinha, não tenho nenhuma aqui do meu lado hoje, mas por mais que seja só uma bolinha no nariz, ou uma pintura, né, se for ver enquanto objeto que é colocado, ou que está codificado como um objeto máscara, mas para se chegar ao entendimento, para se criar essa noção e essa transposição para que esse objeto, ou esse código de um objeto, se é só uma pintura, não tenha a bolinha, não tenha o artefato realmente físico no rosto, para se chegar a isso, a pedagogia das máscaras é a mesma, é esse entendimento que eu estou muito cruzando aqui e colocando ele a discussões, inclusive, do teatro de animação. Porque você tem que entender, não adianta só colocar um nariz e agora eu já sou palhaço. Não, você tem que ter uma fala, você tem que ter um corpo, você tem que ter um entendimento, uma respiração, um ritmo, um porquê, um nome, um figurino, né? Você tem que ter toda uma história para que esse nariz, que esse objeto, que essa máscara tenha a dimensão que quem olhe, quem assista, por nenhuma referência que tenha, fale, ok, é um palhaço. Eu me divirto com ele como palhaço. Claro que a gente sabe que tanto na cultura popular ou na própria história das companhias, das famílias circenses, dos circos de lona, itinerante, não se estuda, né? Não tem essa metodologia, esse aprendizado, não precisa fazer faculdade, não precisa vir estudar comigo para ser palhaço, de forma nenhuma. Ele se aprende com o pai, mas aprende da mesma forma. É a observação, é a repetição, é a reprodução daquilo que está sendo feito, daí você começa a colocar os seus elementos, é a escolha de ter o objeto ou não ter o objeto, e dentro das suas habilidades você vai ser o clown, o palhaço que fala, o palhaço que obedece, o palhaço que não fala. Então são várias questões que a vida e a experiência individual na formação acadêmica, em curso ou na vida, se a gente pensar em famílias circenses, que é essa formação que vai dar para quem assiste essa pessoa falar, é um palhaço, eu me divirto, eu acredito na fantasia dele, eu acredito no que ele está me dizendo, e até entro, e até me relaciono com ele, e se o palhaço chama para ir para a cena, eu não vou ter a mesma relação se aquela pessoa fosse um ser transeunte ali, não, ele tem uma função espetacular, ele tem uma função fantasiosa, uma função até ritualística, mitológica, que eu vou acreditar nele e vou vou brincar com essa personagem, com essa máscara, com esse tipo, com esse arquétipo, né, que foi colocado aqui. Olha, o Emerson acho que é um pouco isso. Sim. Está perguntando se o rosto pintado também é uma máscara? Sim, te afirmo. Se você, o artista, o brincante, se pintou o rosto e acreditou que este é o código que vai te fazer ser outra pessoa, que vai te levar para uma fantasia, e esse código pintado, uma bolinha ou todo o rosto, né, como no próprio Cavalo Marinho, onde o Matheus Bastião relam o rosto de preto, né, que eles fazem, não é uma pintura, mas é aquele carvão relado que é passado no rosto. Então, essa máscara ou essa pintura vai colocar esse ser em outro estado, que não é o estado normal dele. É um estado onde ele vai trazer umas referências, vai trazer a história, vai trazer a voz, vai trazer o ritmo, vai trazer o significado de quem é aquele. Então, isso é uma máscara. Assim como a máscara pode ser só uma bolinha pintada aqui no nariz, como a máscara pode ser um objeto inteiro, né? Eu posso estar completamente escondido atrás desse objeto e ele ser uma máscara inteira, uma máscara corporal, uma máscara de diversas formas, ou eu posso nem ter o objeto e nem ter a pintura,
mas a minha configuração, o meu corpo, a minha movimentação, a minha fala vai ser uma máscara. Né? Um exemplo clássico que a gente tem disso no cinema, que todo mundo conhece, Charlie Chaplin, O Gordo e o Magro, Os Três Patetas, Os Trapalhões aqui no Brasil, e tantos outros que não tinham maquiagem, não usavam maquiagem. Charlie Chaplin até usava ali, mas se a gente pegar outros, os Trapalhões, O Gordo e o Magro, não tinha máscara. Mas a gente, enquanto estudioso, a gente olhando, e a referência deles é um arquétipo, eles representam muitas pessoas que têm aquelas características. Então isso já é codificado como uma máscara, no meu entendimento. O Nini diz, faz uma pergunta, o curso de arte cênica da universidade, acho que é Alagoas, né? Oferece disciplina de teatro de animação além de máscaras? Sim, aqui na UFAL a gente tem um professor que é específico do teatro de animação, que é o professor José Ascioli Filho, que eu estou aqui há 8 anos, ele deve estar uns 15 ou mais até como professor, e ele trabalha, existe a disciplina obrigatória assim, do teatro de animação e as disciplinas eletivas, né? Então ele até separa a confecção de máscara, o Mamulengo agora está fazendo uma aula, um curso online de extensão bastante interessante, falando, resgatando os mamulengos. Eu acho que o André, se qualquer hora, vai trazer o professor Ascioli aqui também para dividir essa experiência, que é muito legal. Ele tem o laboratório de teatro de animação, que também é o Lata, ele tem um projeto que é com a Ana Maria, para valorizar a Ana Maria Amaral, toda a história da Ana Maria Amaral, que é o AMA, que é o Museu Itinerante de Ana Maria Amaral, de trazer a história dela e os compromissos dela levando para as escolas públicas. Então ele tem vários projetos de extensão onde os teatros de animação, todos eles, passam e os alunos, nossos alunos aqui da universidade têm contato. Ó, eu estou vendo aqui Anne Luz e Josival, que são alunos aqui que já tiveram aula com esse professor, podem até colocar algum comentário aqui, se for o caso, dos professores que tiveram aula com ele. A Anne Luz colocou, exatamente, professor lindo. Acho que ela, bom, se for para mim um lindo, obrigado, se for para Ascioli, tudo bem também, tá valendo. Mas essa questão então a gente tem, viu, Nini? A gente tem, e quem tem interesse, a gente tem essa disciplina. E, inclusive, o próprio Ascioli, ele também tem uma forma de confecção de máscara, ele tem uma linguagem de confecção. Eu tenho outras referências e eu também coloquei a pedagogia das máscaras como uma disciplina obrigatória, aprovada pelo Consune, aprovada pelo colegiado. Então a gente tem também uma disciplina obrigatória, que é a pedagogia das máscaras, na formação do ator no teatro licenciatura, né, a formação do ator professor. E além dessa obrigatória, eu tenho outras. Eu tenho eletivas, né, ou optativas de comédia dell'arte, de confecção de máscara, e do palhaço, da palhaçaria, da palhaçada, né, que eu prefiro chamar de palhaçada. Então tem tantas outras disciplinas que eu e o professor Ascioli entramos e podemos compartilhar com os alunos e, quem sabe, contaminar esses alunos a essas paixões que são tão caras para a gente, né, da nossa história. Bem, o Nini colocou aqui, conheço o Ascioli, super gente fina. Então, depois manda o contato dele para eu entrar em contato com ele e fazer o convite. Com certeza, com certeza. Principalmente essa disciplina que ele está dando agora nesse período eletivo, período especial online, que ele está trazendo, cada semana ele traz um mamulengueiro, um mestre mamulengueiro de Alagoas, que talvez nem seja tão conhecido, e faz uma live, né? Ele abre as malas desse mamulengueiro que ainda não é tão conhecido, ou que já tem uma trajetória, mas que ainda a história não enfim. Eu vou te indicar o Ascioli, e a Ascioli vai te dar outra lista de mamulengueiros que podem ser os próprios convidados aqui. Todos de Alagoas, que é o repertório que ele está trabalhando agora na pesquisa dele. A Anne está dizendo aqui, Anne Luz, diz, fiz teatro de sombra com a Ascioli, iniciei, incrível, ela diz, é uma outra visão, uma sensibilidade com o material e com a arte. Um grande pesquisador e professor, ela termina a frase dela. Sim, sim, tem uma trajetória muito interessante, é um artista plástico, ator, professor, então tem muito a contribuir também, sim. Agora eu vou para minhas perguntas, que eu estava aqui só esperando o pessoal fazer as perguntas, vou fazer a minha.
O Diga lá. Emerson falou da pintura como máscara, e você fala que quando pinta o rosto, você entra em uma outra. Você sai do normal, você não é mais cotidiano, você entra Aí eu lhe em outro pergunto, estado. pronto, eu lhe pergunto, dentro de poucas coisas que eu li, poucas coisas que eu sei, eu não sou um estudioso, mas vamos lá. Aí eu venho aqui a minhas algumas dúvidas, né? Porque Sim. quando você vê na cultura dos povos mais primitivos, ou dos povos, né? Você vê a pintura do rosto. Os povos, o que a história conta é que, por exemplo, os índios guerreiros pintavam seu rosto para ali batalhar. Ele tem uma pintura exata. Aquela pintura ali Sim. é para a guerra, ou a pintura para a comemoração da colheita da terra, ou a pintura. Esse estudo também entra dentro do estudo que você fala sobre essa questão das máscaras, ou é totalmente diferente? Não, não, não. É totalmente dentro. Tá totalmente pertinente. Não é diferente, é pertinente. Porque, sim, a gente estudando, aí a gente pode até encarar um olhar antropológico, né? De um antropólogo estudando, ou um cientista social estudando isso, que, felizmente, eu tive muitas leituras e já assisti muitas aulas de antropologia, acompanhei um curso de história quase completo, então eu posso também falar um pouco como antropólogo, até pela minha experiência de vida aí. Então, essa questão, sim, de você ter essas pessoas, porque em qualquer momento, mesmo pegando uma criança que não tem ainda referência acadêmica, não tem referência ritualística, não tem nenhuma outra referência, mas ela se pintou, ela já não vai se sentir ser a mesma. Ela vai estar num estado de brincadeira, de jogo, num estado diferente. Ela se coloca, ela vai fazer uma voz diferente, um trejeito diferente, ou vai ser mais rápida ou mais lenta. Então, eu estou trazendo pela sutileza e pela sensibilidade só de uma criança. Mas se a gente tem, por exemplo, nos rituais primitivos, como você colocou, ou na própria cultura popular do mundo, né, de todos os países, de todas as culturas populares, a gente tem esses rituais que ora são religiosos e tem toda uma carga e uma história religiosa, né, as pessoas fazem aquilo pela vida inteira e transmitem para os seus descendentes, ou elas entram por algum motivo naquele ritual e elas se transfiguram, elas se pintam, elas usam uma máscara. Então, é exatamente essa mesma questão. Mas tudo isso para dizer o quê? Que essa pessoa ela não vai ser a mesma que vai sair para comprar o pão na padaria. Não é a mesma que vai estar fazendo sexo com a companheira ou com o companheiro dela na cama. Não vai ser essa pessoa trivial, essa pessoa simples, essa pessoa humana. Ela está num estado diferenciado. Ou ela está fazendo para um deus, para um ritual, ou ela se transformou, se pintou, usou máscara, se colocou um figurino, colocou uma roupa diferente para se reverenciar ou cultuar uma entidade, um deus ou uma questão religiosa, ou ela está fazendo isso espetacularmente, ela está fazendo isso para ser vista pelos outros. Então ela está fazendo, por exemplo, a gente vê numa festa junina, né, eu me visto de padre, de caipira, de matuto, de noivo, de noiva, o marido, a mulher que vai casar, o noivo e a noiva. Então é uma brincadeira, é um jogo, mas naquele momento aquela pessoa está mascarada, ela está num estado de interpretação, ela está num estado que não é o normal da vida dela. Então, todas essas esferas, num olhar antropológico aqui, seja numa tribo de índio, né, de qualquer parte, ou uma tribo primitiva, que ela vai estar transformada para poder contar, narrar, ou trazer uma história nova, ou trazer uma história antiga, ela está nesse estado diferenciado, nesse estado de interpretação, nesse estado mascarado, para contar, para transpor essa história toda. Seja numa brincadeira, num jogo, né, como você falou aí dos caretas, muitos ali não têm noção de que eles estão usando uma máscara, que a máscara é um artifício. Não, é da natureza, do ritual, da brincadeira, do jogo, daquele momento do ano, colocar aquele objeto e confeccionar aquele objeto
para fazer parte do jogo, fazer parte da brincadeira e para comunicar aos outros, para brincar, para jogar com os outros, para pegar prenda, para contar a sua história, se tem a sua loa, se tem a sua fala, se tem seu texto. Então, tudo isso, eu considero, como antropólogo, como ator, como pesquisador, eu considero tudo isso como um momento de ritual, um momento religioso ou um momento só espetacular. Ele tem a necessidade de fazer isso para poder comunicar, para poder pertencer àquela comunidade, para fazer parte de onde ele vive. Ele é um momento chave no momento do ano, ou em vários momentos do ano. Ele é uma figura que representa a comunidade, representa a cultura daquela comunidade. E, no meu ponto de vista, sempre é uma máscara. Pintada sem pintura ou com objeto. Tem muita gente aqui fazendo comentários. Deixa eu ver aqui, vou tentar resgatar aqui, porque senão vou perder alguma coisa. Depois o pessoal vai reclamar e dizer, olha, eu fiz perguntas, você não fez. O pessoal quer puxar a orelha. O Emanuel, da Trupe Será o Benedito. Ivanildo, o curso livre de teatro de rua é um show à parte. Estou ligado todos os sábados. Diz. O Hermisson pergunta, há um ritual para a máscara? Bom, com relação ao teatro de rua, ele está se referenciando aqui, a Trupe Será o Benedito está se referenciando aos estudos. É um curso que a gente tem desde junho, que vai acabar daqui 2 sábados, né? Esse cursão grande que a gente está fazendo, que chama Curso Estudos de Teatros de Rua, que são vários professores, né? Que eu estou junto com esses professores, uma equipe técnica de ex-alunos e profissionais aqui de Alagoas e de Rondônia, né? A gente tem essa ligação que está dando a possibilidade tecnológica de acontecer o curso, de uma plataforma, jogar no YouTube, a gente disponibilizar no YouTube. Então, esse curso realmente é um marco. A gente tá sabendo que é um marco porque a gente está dando visibilidade a todas as formas que nós conseguimos até agora de teatros de rua que existem no Brasil. Desde um teatro que é feito numa canoa, lá no Acre, para os índios, dentro da canoa, sem sair da canoa, sem interferir na cultura dos índios ou dos ribeirinhos, até o teatro de prostitutas feito de prostitutas para prostitutas em Belém do Pará, no porto de Belém do Pará, que é um teatro de rua, aos grandes nomes do teatro de rua, né, Grupo Galpão, enfim, todos os grandes nomes conhecidos nacional e internacionalmente, Olha Nós Aqui Outra Vez, Eu Tá na Rua do Rio, enfim, se eu começar a falar, eu vou pecar por não falar o nome de todos. Então, eu vou parar aqui e referencio a todos. E convido a todos que estão aqui, que não conhecem ainda, entrar no canal do YouTube, Estudos de Teatros de Rua, que vocês, feliz ou infelizmente, vão me ver em todas as aulas, porque são 40 aulas, que eu faço a abertura, às vezes mediação, às vezes a aula é minha, né, eu que dou a aula, mas eu faço sempre a abertura e o fechamento de todos esses encontros. E, por coincidência, já convido que esse sábado a gente vai ter a companhia Quase Cinema, que é a companhia de teatro de sombra na rua, que vai estar falando aí durante 2 horas, 3 horas, essa experiência de teatro de rua com uma imagem de 30 metros de altura, de 20 metros de altura, que eles fazem esse teatro de sombra, teatro de rua de sombra. Então, é muito legal, esse curso é muito legal. E eu já me perdi no que era a outra pergunta. O Hermisson perguntou se há algum ritual Há um ritual para as máscaras? Ele pergunta. Eu tenho um monte de pergunta aqui, eu vou tentar... Agora disparou as perguntas, viu? Ele perguntou isso. Do ritual, eu posso dizer o seguinte... Essa pergunta aí que eu vou para a próxima. Tá, enquanto ritual, depende de que máscara que a gente vai estar falando, de que lugar que a gente vai estar falando, né? Que parte do mundo, que festividade, ou que folguedo, ou que brincadeira, ou que espetáculo, ou que linguagem, das linguagens teatrais que usam máscara, mas sempre eu acredito que existe sim um ritual, porque você vai deixar de ser você para ser outro. Então, esse momento de você ou estar se pintando, ou estar se vestindo, ou estar se maquiando, ou estar olhando para a máscara para poder vesti-la, né, ou portá-la, ou cada um coloca um nome, é um momento ritual. É um momento onde você fala, opa,
agora eu não sou mais Ivanildo Piccoli, agora eu sou, né, um Rusante. E eu não sou mais um Ivanildo Piccoli, mas eu sou, sei lá, um Benedito, né? Se for pensar enquanto... Então, esse momento de boneco, esse momento de passagem do eu normal para o eu ritual ou para o eu espetacular, é um momento ritualístico. Talvez a pessoa não acenda a vela, não lengue incenso, não dê 3 pulinhos, não cospe para cima, não bebe conhaque, não façam esse tipo de ritual. Mas só o segundo, onde ele deixa de ser ele e passa a ser outro, ou a manipular, ou a vestir, é um momento ritualístico, no meu ponto de vista. Cada um aí vai estendendo isso nas suas proporções. Por exemplo, a gente tem até estudos, muitos estudos, inclusive, da cultura do candomblé, da umbanda, que também estudam os orixás que não estão com o rosto visível. Então, será que isso é máscara? Então, também é uma polêmica, existem pessoas dizendo que sim, outras dizendo que talvez, e outras dizendo até que não. Que essa é uma religiosidade, mas, no meu ponto de vista, e como parceiro do Museu da Máscara de Pádua e toda a pesquisa de Sartori, a gente acredita que sim, que na África ou no nosso candomblé, esse momento de se vestir ou de incorporar, né, de deixar o orixá baixar ou estar em você, é um momento de máscara. E daí são outros rituais. Mas eu estou só jogando lenha na fogueira. Bom, o truque será o Benedito, Emanuel botou um texto aqui um pouquinho grande, mas vou tentar ler aqui, tá bom? Ele Diga lá. diz, o José, como você, explica os papangus ou os mascarados da nossa cultura popular, que fazem uma forma espontânea de teatro com bailados e características totalmente diferentes da máscara clássica. Aí ele pergunta, é totalmente diferente da máscara clássica? Então, aí eu volto a pergunta para ele, falo o que ele entende de máscara clássica, porque o que é que as pessoas chamam de máscara clássica? É a máscara da comédia dell'arte? É a máscara do teatro grego? Para mim, a máscara clássica é a máscara do Rotuá, do nosso índio, que se veste na tribo. Existe o filme Rotuá, recomendo a todos assistirem, conhecerem, de um documentário, o filme da Letícia Sabatella, que é um índio que vai divertir a tribo dele, porque é um ritual, ele vai fazer a diversão da tribo, um momento ou 2 momentos específicos do ano, e ele é um sacerdote do riso, da comédia. Então ele se veste, e para mim ele é a máscara clássica do Brasil. Não só ele, é um dos. Então, essa questão, que máscara clássica que a gente está falando? Se for da comédia e da tragédia, né, ok, então aí a gente tem outras referências, e daí a nossa cultura popular não vai ter nada a ver com aquilo, porque a gente não viveu na Grécia, a gente não viveu no Egito, a gente não viveu lá, a gente vive aqui com as nossas referências. As minhas máscaras clássicas, pensando enquanto Brasil, é dos indígenas, do Rotuá, são as máscaras dos orixás, do candomblé e da umbanda, são as máscaras do cavalo marinho, do Bumba Meu Boi, do Folia de Reis, dos caretas, dos papangus. Essas são as minhas máscaras clássicas brasileiras, que eu chamo. Essas que eu falei, mas existem tantas outras, né? O próprio... as máscaras de Pirenópolis, né, da cavalhada lá de Goiás, que colocam aqueles chifres imensos. Aquilo é uma máscara clássica do Brasil. Tão clássica que todos os europeus, todo mundo de fora vem estudar as nossas máscaras clássicas. E que a gente acha que isso não, imagina, a gente não é... Não, nós temos muitas máscaras clássicas nossas aqui. Nossa cultura é riquíssima, invejável a tantos outros países. O Emerson fez aqui, eu acho que ele diz, na fala do Andrés, dos índios, a guerra, há um ritual. Eu acho que ele está falando da sua resposta, que você deu a minha... Sim, porque assim, quando os índios vão para uma guerra, né, eles vão se pintar. E aqueles traços, a escolha da cor, a escolha do traço, assim como quando eles vão fazer o rito de passagem, né, de criança para adolescente, né, da puberdade, masculino, feminino, existem as pinturas. Se a gente olhar de fora, tirar uma foto, falar, olha a máscara do índio ali, não é uma pintura que pertence a um ritual. Mas
a gente vai voltar na mesma questão, porque aquele ritual daquele momento, ou a máscara da menina moça, por exemplo, né, fugiu o nome da tribo, que ela usa uma máscara realmente confeccionada para ela sair da infância e entrar na adolescência, entrar na puberdade e ser fértil. Ela usa um objeto máscara e ela é diferente. Ela deixa de ser quem ela era e ela passa a ser outra coisa. Então, aí está a máscara no sentido antropológico, no sentido ritual, no sentido pertencente daquela sociedade. Não é espetacular, não é para turista dar dólar, nem euro, nem real para aquilo lá, porque nem seria para turista ver, porque pertence àquela cultura. Mas ela é uma máscara, ela transforma a pessoa que era em outra coisa que passa a ser, e que não era antes. E que às vezes, nesses casos ritualísticos, nunca mais vai voltar a ser. Né, ela mudou completamente e daí ela vai em fase em fase. Assim como a gente vê também lá na África, né, as mulheres que colocam as argolas nos pescoços, ela nunca mais vai baixar o pescoço e vai voltar como ela era. Ela vai se transformando. E aquilo, se eu tirar uma foto, falo, olha que máscara interessante, né, do pescoção. Então, é muito delicado esse olhar externo sem entender a cultura, sem entender o objetivo, sem entender o motivo. Mas o que importa e o que nos diz respeito à máscara, ao boneco, ao teatro de animação, ao mamulengo, é que naquele momento, ou a partir daquele momento, ele não é mais mesmo ser. Ele passa a ser outro. Eu vou aqui então falar para você, já que você falou agora na questão do próprio brincante, do mamulengo, do Cassimiro Coco, do João Redondo, como queiram, né? Eu vejo muito o próprio Emanuel, que está aqui, da Tupseral Benedito, na brincadeira dele, ele pinta o rosto antes para fazer a brincadeira, e ao término ele retira essa pintura ou essa máscara. O próprio Chico Simões também se pinta, tantos outros, agora me esqueci o nome dele também, tem um outro brincante. A maioria dos Mateus, né? A maioria no Mamulengo, quem faz o Mateus faz uma coisa diferente, ou um chapéu específico, é sempre o mesmo chapéu, é sempre o mesmo paletó, né? Aquilo é um código, né? Para aquela pessoa estar num momento diferente, né? Mas continua a pergunta, desculpa, Andrés. Mas é isso, era isso que você tinha falado na sua última fala, né? Que há essa transformação. Eu deixo de ser o Andreison ao me pintar, ao cobrir o meu rosto com a pintura, porque eu vou fazer um Mateus, eu vou fazer um mestre de cerimônia, eu vou fazer uma brincadeira, eu vou procurar ter uma voz diferente para minha brincadeira, né? Então, essa transformação, e é isso que eu tô adorando a aula. Não é aula, é um bate-papo, pelo amor de Deus. Não, pra gente é aula. Nem me chama de professor, é um bate-papo. Dá uma boa noite aí pro Omar Rocha, que entrou aí do Circo Tupiniquim. Mas bem... Omar, abraço, Omar Rocha. As nossas referências, eu falo por mim agora, né? Da questão, assim, é claro que eu fui pro teatro, mas eu falo no geral. As referências que a gente tem dessa história da máscara, que o Emerson estava falando agora, da guerra, da máscara, da pintura. Aí eu me lembrei agora dos samurais que usavam uma máscara antes para lutar, usavam máscaras para guerrilhar, e todo esse samurais universo e das geishas, né? Das mulheres dos samurais, as geishas também, né? Elas deixam de ser quem elas são para poder ter o rosto branco, serem as cortesãs, né? É um mundo inteiro tem isso, né? Os egípcios com suas pinturas. Exato. A gente entra dentro de um universo que realmente, agora eu faço uma outra, é só se aprofundando, estudando, pesquisando bastante, como você fez, como você faz, e para poder entender. É claro que a gente está aqui tudo fazendo perguntas a partir daquilo que a gente tem de referência. Sim. Agora, quer ver, André, deixa eu brincar com você um pouquinho? Posso? Por exemplo, você é uma pessoa que faz um personagem num mamulengo, né? Acabou de fazer uma voz, você se pinta. Então, e essa tá ali toda a prova, a prova da arte, né? Então, por exemplo, para você, só para ter esse entendimento que não precisa estudar, mas você consegue dividir
o momento onde você vai divertir os outros, você vai fazer as outras pessoas rirem, e isso vai te dar prazer, e você está maquiado, você passou por um ritual da maquiagem, passou por um ritual de voz, de treinar, de chegar ali, de se dispor à apresentação, mas daqui a pouco você voltou a ser o Andreison. Então você está lá e está cá, né? Você está nessas duas esferas. Agora, para isso, não precisa aprender, você não precisa fazer. Você vai aprender sim, você vai aprender com o mestre, com o pai, você vai olhar, vai observar, vai copiar, vai errar, vai tentar, vai errar de novo, vai acertar, vai fazer rir. Então, esse é o conhecimento, esse é o entendimento que a gente tem que ter. Eu estou falando um monte de máscara aqui, mas você não precisa ir para a universidade fazer. Você na vida já faz, ou, né, ou na experiência tem. Se quiser ir para a universidade, ou quiser... Ok, vai ser legal porque você vai ampliar, vai conhecer outros, vai experimentar outros, mas nunca pode deixar de fazer o que o Andreison faz. Né? Nunca pode deixar de divertir as milhões de pessoas que o Andreison diverte quando ele está com boneco, quando ele está de Mateus, quando ele está com outra fala, quando ele está na empanada. E depois ele volta a ser o Andreison. E isso é a coisa mais bonita, mais importante e interessante que a gente tem quando a gente está falando nessa questão de espetacularização, de alguém que está fazendo para divertir alguém. Que é alguém que leva a fantasia para o outro. Você falando agora, me fez aqui pensar, certo? Bom. Porque quando você, no início do nosso bate-papo, alguém falaram aí sobre a questão da máscara como algo que esconde e revela ao mesmo tempo, né? Eu me escondo atrás da máscara, eu escondo o Andreison atrás da máscara, mas revela um outro. Ou você acha que está se escondendo, né? Você acha que está se escondendo. Pronto, mas o que é que eu quero falar sobre isso? Me fez refletir aqui um pouco. Porque quando eu estou dentro da tenda ou da tolda, eu me revelo uma outra pessoa. Eu me revelo, eu me transporto ao meu ser, que é o brinquedo, que é a brincadeira, né? Que vai pro... Opa, tô chegando! Boa noite, professor! Boa noite! Quem é você, Bastião? Rapaz, aí... Não me conhece não, professor? Sou Chico Mamulengo. Chicão! Qual que é o nome da tua mãe e do teu pai, Chicão Mamulengo? Olha, o Diogo pra você. Eu fui feito lá em Glória do Goitá, na mão dos mestres bonequeiros de lá. Agora, saber, eu não sei não, eu não vou mentir, né? Olha, eu boto um boneco danado aqui na TV Mamulengo. Tem muito boneco aí, não tem não? Tem um negócio ali, ó, tem um bonequinho ali, ó. Ó, deixa eu te falar uma coisa, tem um boneco que até pulou daí e veio parar aqui. Oi, irmão, tudo bem com você? Rapaz, é o teu irmão e não sabia, olha aí. Somos gêmeos, somos gêmeos. Eu sou a cara e o focinho de você. É mesmo que não tá vendo. Então, você tá pensando que tá se vendo no espelho, você tá se vendo é você mesmo. Isso aí, ó. Não vou nem tirar o chapéu para não mostrar a careca também. Eu mostro a minha, ainda dou um giro, 360 graus de careca. Oi. Mas foi um prazer, irmão João, de conhecer. Professor, vou aí. Pois bem. Voltar lá para meu questionamento aqui. Deixa eu ver aqui. O pessoal já falou um monte de coisa aqui, mas já eu pego aqui. Então, a gente começa a brincar, né, Andrés? Para mim, então, ouvindo você falar sobre a máscara, a minha máscara é minha tenda. Sim? Minha máscara é onde eu acho que estou escondido. Na verdade, não estou. Você, Andreison, que vai na padaria, está escondido. Mas você é outro. Exatamente. E você está sendo revelado nesse momento. E Exatamente. Quem te conhece, só lá da padaria, o cara que vende o pão para você, o dia que te vê botando mamulengo, ele fala, nossa, esse cara é mais do que eu imaginava. Porque ele é ele e ele é outros. Né? É verdade. E isso dá vamos dizer, isso dá o valor que você, Andreison, tem para a sua sociedade, para quem convive com você. Porque você não é só aquele cara que vai comprar pão. Você também é aquele que faz o cara que vende o pão rir
e todos os outros que compram pão rirem de você, que não é mais Andreison e que é outros personagens. Olha, o Rubinho Lozarda, Bonecos Urbano, fez uma pergunta aqui. Você tem espetáculos de máscara e bonecos? Juntos, não. Na verdade, agora, atualmente, eu não tenho nem espetáculo de boneco, nem espetáculo de máscara meu. Mas eu tenho um percurso de máscaras que é uma aula, né, pode se chamar uma aula espetáculo, uma aula demonstração, que passando por isso que eu estou falando aqui verbalmente, e, na verdade eu uso, quer ver, deixa eu fazer as pessoas ficarem curiosas, deixa eu dar um giro aqui. Por exemplo, eu uso um pouco dessas máscaras. Eita, pelo amor de Deus. Caracas. Que estão aqui na cabeceira da minha cama. Então, só para fazer um pouquinho de propaganda, né? Essas são só 200 das 1.500 máscaras que eu tenho, 1.200 máscaras que eu tenho. Então, são essas máscaras pedagógicas. Então, na verdade, eu não tenho um espetáculo, mas, né, tudo é possível, podemos ter. Né? Vamos fazer um espetáculo. Quem quer fazer comigo? Bora lá. Bora lá. Ó, o Omar Rocha, do Circo Tupiniquim, está dizendo que o Oswald Barroso tem um livro espetacular sobre as máscaras populares. Chama-se Máscaras. Eu tenho esse livro. Fabuloso. Fabuloso. Aliás, toda a pesquisa do Oswaldo Barroso é fantástica. Todo mundo deveria conhecer e ler. Fantástico. Bem, o pessoal aqui hoje, tá vendo aqui como rendeu aqui nossa live hoje aqui? Ainda bem, né, André? Para compensar o dia que caiu. É verdade. A gente não desiste nunca, a gente é cearense. E eu sou filho de gaúcha com pernambucano, então pronto, né? Não desisto mesmo. Não entendi. O Emerson fez Mas, Emerson, formula a pergunta aí para eu poder entender, porque tu só botou o mascarado, eu não entendi. A Isolda Barreto, como entrei agora, como ele confecciona as máscaras? Ela está perguntando como é que você confecciona as máscaras. Bom, aí a gente poderia fazer uma outra live para falar de confecção, porque são muitas outras histórias. Na verdade, eu aprendi uma metodologia de confecção de máscara, mas depois eu fui me adequando e aproximando a uma outra metodologia, que é a metodologia do Sartori, que é um italiano, né, que é o Donato Sartori, filho do Amileto Sartori, que tem esse Museu da Máscara em Pádua, que seria legal quem quiser conhecer, colocar Museu Internacional da Máscara, Amileto e Donato Sartori, lá em Pádua, em Abano Termini, em Pádua, Itália, que é fabuloso, fantástico. É o único museu específico de máscaras teatrais que tem na Europa, né? Não sei no mundo, mas na Europa existem outros museus de máscaras de antropologia, de culturas outras diversas, mas da máscara do teatro é o Museu da Família Sartori. Então, e como eu tive esse contato há mais de 20 anos com Donato Sartori, com a família Sartori, eu nunca fui fazer o curso, porque eu nunca tive dinheiro de fazer o curso, nunca consegui ir fazer o curso com ele. Mas eu já sabia, já tinha aprendido, e fui junto com a Elo Cardoso, que é um outro nome muito importante no Brasil, professora da Unicamp, agora em fase de aposentadoria, a Elo Cardoso, que também, e o grupo Moitará, no Rio de Janeiro, são dois nomes que eu faço muita questão de sempre falar deles, são pessoas que têm essa metodologia há 35 anos, né, já de trabalho. Eu estou há 20, 30 anos, mas eles estão mais tempo que eu trabalhando com a confecção de máscaras. E essa confecção desse método italiano da família Sartori. Então eu tive a oportunidade em São Paulo, por 2 vezes, de dar um curso de confecção de máscara, onde o Donato Sartori, a família Sartori, fez a supervisão do curso, estava junto com a gente dando aula, comigo e com a Elo. Então, a técnica que eu trabalho é essa técnica de você olhar para uma imagem, você estudar o desenho, o que você quer criar, dessa imagem vai para o papel, né, vai o desenho da vontade, vai para o papel, do papel vai para a argila, da argila que você criou, você vai transformar ela
no gesso, de forma negativa, para poder confeccionar em papel, cola e água, né, a papelagem, papietagem, né, ou em italiano a cartapesta. Então você transforma em papel, a máscara em papel, e depois você pode levar essa mesma máscara para o couro. Então esculpe na madeira e trabalha com couro em cima da madeira para ter a máscara em couro. Então, por exemplo, essa daqui é uma máscara de couro, né? Se a gente olhar, ó, ela é molinha, tudo que é uma máscara feita de couro, não é feita de papel. Eu não estou com nenhum acesso, não consigo pegar uma de papel aqui agora na mão. Mas a de papel é um pouco mais rígida, só quando você sua que ela tem a amabilidade. Então, a minha prática de confecção de máscara é com máscara de papel, né, papelagem, a máscara de couro e a máscara de látex, né, que também você faz todo um processo para trabalhar com a máscara de látex, ou só um assento que a gente chama, que é uma parte do corpo, ou a máscara inteira. Então, a minha técnica é essa, mas ainda existem outras tantas, né, de material reciclável, de madeira, de esculpir a madeira, e a madeira ser levada ao rosto, como no teatro oriental, na grande parte do teatro oriental. Então, acho que eu respondi de forma rápida, porque eu falo muito, né, Andreison? Não, tranquilo. Olha, eu vou então, aqui a gente está chegando ao fim, mas eu vou ler aqui o que o Hermeson colocou e o que o Almar Rocha também colocou aqui. O Hermeson falou, ele mostrou as máscaras na cabeceira da cama dele. Eu chamei de o mascarado. Ah, sim. O Almar colocou aqui, Almar Rocha, segundo Peter Brock, acho que é assim que se fala, se o papel do artista é habitar mistérios, a máscara é como uma esfinge a ser decifrada, um outro corpo que busca a sua alma. Exatamente. Eu concordo, que é essa frase de Peter Brook, né? O Peter Brook que tem um livro clássico de Peter Brook que ele coloca isso, porque o Peter Brook fala isso porque ele foi conhecer as culturas primitivas do mundo, inclusive as do Brasil, né, para poder chegar nessa conclusão teórica do que é a nossa prática, né? Bem, eu vi que o pessoal aqui, eu acho que a máscara, ela me chama a atenção, acho que chama a atenção para todos nós que somos brincantes do teatro de boneco. A máscara, para mim, é algo que também, não sei, eu posso falar uma besteira agora, mas também é algo que eu possa manipular, é algo que eu possa estar dando vida. Com certeza. Então, se alguém quiser, então, sei lá, eu quero contratar o professor Ivanildo Picos para dar uma oficina no meu estado sobre máscara. Faz como? Entra em contato? Como é que faz? Sim, já chama o professor Ivanildo Piccoli e chama o Andreison junto. Vamos nós dois trabalhar juntos, hein? Vamos fazer um pacto. Quando me chamar, tem que chamar eu e o Andreison junto para ir lá dar aula, hein? Mas na verdade sim, assim, eu estou disponível, claro, sou professor aqui da UFAL, Universidade Federal de Alagoas, mas colocar nas redes sociais, eu aqui mesmo, né, Ivanildo Piccoli, vocês vão me encontrar, Facebook, aqui no Instagram, em tudo quanto é lugar. E sim, dependendo do curso, dependendo de onde no avião dá para levar 1, 2, 3 malas de máscara, né? Depende de quanto tempo vai ter, como que vai ter. Então eu estou completamente, enfim, estou disponível porque é a minha função. Como desse pós-doutorado que vou concluir em março agora, está chegando perto do 2º ano, né? Finalizar em 2 anos um pós-doutorado, que vai transformar num site, vai ficar aberto, de visita pública, disponível para o mundo inteiro, um site onde eu estou fazendo exatamente isso, colocando todas as pessoas cronologicamente e genealogicamente, quem aprendeu com quem, que aprendeu com quem, mas a minha ideia é todos do Brasil, todos que eu já tive acesso e estou tentando ter acesso, e vou continuar depois pesquisando, deixar lá nesse site, que daí todo mundo vai poder ver, todos que fazem máscara, ou que ensina, ou que pesquisa, ou que estuda, ou que dá aula, ou que confecciona. Então, todos que já fizeram, todos que fazem, e daqui a pouco todos que virão a fazer, todos os espetáculos relacionados a esses estudos, e dessa esfera, não a máscara da comédia dell'arte, que às vezes as pessoas até associam o meu nome à comédia dell'arte, assim, a pesquisador de comédia dell'arte, por ser realmente 30 anos pesquisando aí comédia dell'arte, mas não, é cultura popular, porque eu sempre faço a ponte do circo, da cultura popular,
e da Comédia dell'arte. E se quiser, por exemplo, pegar meu mestrado, meu doutorado, estão todos disponíveis na Unesp, né, na Universidade do Estado de São Paulo. Então, lá no site da Unesp, colocar meu nome inteiro, Ivanildo Lubarino Piccoli dos Santos, no Google vai aparecer o link lá do meu mestrado, o link do meu doutorado, aí lê, discorda de mim, vamos conversar. O Nini está dizendo aqui, parabéns, Ivanildo, super, como é? Super bonito, bonita, esclarecedora tua conversa. O Mar colocou, show, muito bom esse compartilhamento, muito generoso. Acho que o que a gente tem que dividir, né? Assim, falar comigo, você quer tal livro do cabeção, não sei de onde, eu tenho aqui em PDF, eu te mando, porque o Andreison tem esse livro aí, eu não tenho, eu quero falar, Andreison, tira foto de algumas páginas aí para mim, porque eu não tenho esse livro, né? Então, o que a gente tem que dividir. Esse aqui é? Então. Esse aqui eu vou lhe dar. Então eu vou aí buscar. Era isso que eu vou aí buscar. Era aí para você, eu não vou mandar não, tá guardado. Tá aqui, ó, é seu. Olha, obrigado, André. Olha, em público ganhar um presente desse, gratidão, meu querido, gratidão. Aí o seguinte. Qualquer hora eu pego o carro, saio de Maceió e chego em Fortaleza aí. Só para a gente finalizar. A gente aqui da Companhia Os Tecelões, da TV Mamulene, a gente tem aí também esse banco de dados de entrevistas que a gente fez com os brincantes do Brasil. Podem acessar no YouTube ou no IGTV aqui no Instagram. E vocês vão ter acesso a milhões de entrevistas que a gente já fez. Eu não conto mais, porque depois de 150 entrevistas eu parei de contar. Aí vai lá no YouTube, lá TV Mamulene, se inscreve e vê as entrevistas que a gente fez. Aí a gente está tentando dar os próximos passos da nossa memória cultural, que é o que a gente quer deixar registrado. Então, a gente está com a ideia, no segundo semestre do ano que vem, fazer um encontro nacional para discutir sobre o teatro de bonecos, né? A sua salvaguarda do teatro de bonecos, discutir várias coisas. E, antemão, eu já tinha falado isso com o Ivanildo, ele já tinha se colocado e disse, olha, eu vou levar as máscaras, a gente vai fazer uma exposição de máscara, a gente vai tentar colocar dentro da grade do evento um mini curso de máscaras para o Ivanildo ministrar. Eu não estou sabendo nada disso não, estou falando para isso agora. Mas a gente conversou, tô sim, já está fechado. A gente está construindo isso e a gente vai conversar melhor depois, eu e Ivanildo, para a gente ver como é que a gente vai fazer isso ser possível. O livro é seu, certo? Obrigado. O livro é seu. E aqui o livro é... A gente faz uma troca, Andreison. Como a nossa ideia é uma troca, então eu te levo uma máscara e trago um livro. O livro é dele, tá aqui, é seu, tá guardado. Pronto, certo? E eu queria agradecer a você, mais uma vez, pela disponibilidade, a generosidade de estar aqui com a gente e de dividir com você, dividir com todo mundo a sua história. Eu que agradeço, Andressa. Eu falei, eu não sou especificamente de boneco, desse universo, mas eu posso falar, eu estou falando. A minha história aí vale a pena, então, contar. Eu que agradeço, muito bom, foi uma delícia o papo contigo, a nossa cena, e vamos fazer isso ao vivo aí o ano que vem, com certeza. Eu vou ganhar um livro e eu te presenteio com uma máscara. A gente faz uma troca aí, interessante. Pois, muitíssimo obrigado, Ivanildo Pico, muitíssimo obrigado por essa noite. Eu vou falar igual a Isolda colocou aqui. Parabéns pela aula, Ivanildo. Bate-papo, não foi aula, não. Eu não gosto de dar aula, eu gosto de conversar com os alunos, com os amigos, é uma conversa. Então, termino aqui lhe dando boa noite e ficando ansioso. Um beijo a todos que passaram por aqui ou que vão ver depois. E um forte abraço para ti, Andrés. Forte abraço, a gente se vê em breve aí. Vamos nos cuidar todos, todas, todes aqui para a gente poder estar junto o ano que vem lá e comemorar todo mundo junto. Valeu, Ivanildo. Obrigado. Tchau, querido. Um abraço. Obrigado eu. Gratidão. E a gente termina nossa noite hoje maravilhosa
com esse bate-papo maravilhoso com o Ivanildo Piccoli, com a TV Mamulengo. Acessem o canal da TV Mamulengo. Quem não se inscreveu na TV Mamulengo, se inscreve no canal da TV Mamulengo. Eu, quando terminar a live aqui, já salvo essa live, já coloco lá no canal do YouTube, para que todo mundo tenha acesso a esse bate-papo, tá certo? E a gente volta na próxima quarta-feira, tá bom? Um abraço.